Sentar, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Nós vamos estudar esse versículo hoje à noite, de uma forma bastante objetiva e prática. E nós queremos, nesta noite, levantar aqui depois um clamor de oração por todos aqueles que estão enfermos espiritualmente. Amém? Então, nós vamos entender o texto, porque esse texto, se a gente fosse dar um título para esse versículo, nós poderíamos dizer que Jesus é o médico mais excelente, e Ele está aí também com seus pacientes. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 9, versículo 12. Vamos ler juntos? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos repetir? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Primeira lição que Jesus nos ensina nesse texto é que o pecado é uma doença. O pecado é uma doença. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E ele está se referindo aqui justamente aos pecadores. E quando a gente vai estudar na Bíblia o pecado como uma doença, a gente descobre que essa doença é a pior de todas as doenças. Se você for lá no Salmo 51, você vai descobrir, em primeiro lugar, que essa doença é uma doença hereditária. Salmo 51, versículo 5. Davi, diante dos seus pecados, diante da sua natureza pecaminosa, lê comigo o Salmo 51, versículo 5. O que diz? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci em pecado. E esse pecado, ele passou para mim porque os meus pais são pecadores. O menino pode parecer bonitinho, pode parecer formoso, pode parecer inocente, mas a sua natureza é pecaminosa. Ele, do ponto de vista da perspectiva bíblica, ele sofre de um pecado que os teólogos reformados chamaram de depravação total. Isso é uma coisa que nós precisamos entender da perspectiva bíblica. A doença é um pecado hereditário. Em segundo lugar, o pecado também é uma doença incapacitante. A doença faz com que nós não somente estejamos separados de Deus, mas o fato de nós sermos pecadores, nós não podemos curar a nós mesmos. Nós não temos condições, nós somos incapazes, impotentes, de resolver o nosso problema. E aí você precisa entender claramente o que Jesus está colocando aqui. Porque alguns acham que não são pecadores. Alguns acham que não precisam de médicos. Alguns acham que por causa da sua moralidade, da sua religiosidade, eles se acham superiores espiritualmente aos outros. Mas o que Jesus Cristo está colocando aqui é que nós somos doentes. E essa doença do pecado nos incapacita espiritualmente. Nós somos incapazes de produzir qualquer ato de bondade. Nós somos incapazes de nos voltarmos para Deus. Mas em terceiro lugar, o pecado é uma doença repugnante. Repugnante. Meus amados irmãos, nós aprendemos nos Salmos que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Qual é o contrário de beleza da sua santidade? É feiura
da tua pecaminosidade. O pecado dilacera, o pecado deforma. O pecado faz com que aquelas pessoas da Cracolândia cheguem naquele estado. O pecado destrói a vida da família, as relações familiares. O pecado vem de uma forma terrível e dilacera e destrói. E aí você tem que entender que, de uma certa forma, o próprio Deus observa na sua palavra que nós nos tornamos repugnantes na nossa condição de pecadores. E o profeta Isaías diz que aquilo que nós produzimos, do ponto de vista daquilo que a gente chama de boas obras, para Deus não passa de traços de imundícia. E a expressão, para você entender bem, é como se você pegasse um absorvente feminino usado. Isso é o que nós produzimos para Deus na nossa pecaminosidade. Mas em quarto lugar, além de hereditário, de incapacitante, de repugnante, o pecado é contagioso. O pecado é contagioso. Por isso que Moisés diz: não seguireis a multidão para praticares aquilo que é errado, pecaminoso. O pecado, meus amados irmãos, afeta a nossa pessoa, afeta os nossos relacionamentos. O pecado afeta-nos completamente, e tudo aquilo que a gente toca e é que a gente faz e que a gente se relaciona na condição de pecadores gera contágio. Mas o pecado também, ele é uma doença profunda, porque a doença do pecado está no coração. Veja Mateus capítulo 15, o que Jesus Cristo vai dizer. Passa as páginas adiante aí. A partir do versículo 16 do capítulo 15. Vamos ler juntos até o 20. O que diz aí? Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Presta atenção que Jesus está dando uma aula para os fariseus e saduceus, escribas, que eles criaram toda uma tradição, e eles achavam que poderia combater o pecado de fora para dentro, com hábitos. E Jesus está dizendo que a contaminação do homem não está no seu comportamento, mas está no seu coração. É aquilo que está no coração que determina o seu comportamento, as suas atitudes. Por isso que quando Deus fala de regeneração, Ele fala de trocar o coração, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Quando Deus fala de conversão, é necessário um transplante espiritual. Não basta maquiar o coração, não basta botar um stent no coração, não basta simplesmente fazer umas pontes no coração. Você precisa ter o coração mudado. O pecado precisa ser combatido na sua essência, está no coração. Mas encerrando, o pecado é uma doença mortal. No dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Deus diz para Adão. E o homem então comeu e pecou. E como consequência disso, o homem morreu fisicamente, porque agora ele vai passar pela separação entre o corpo e a alma. Morte física. Depois vem a morte espiritual. Rompeu-se o relacionamento espiritual dele com Deus. Criou-se um abismo
A comunhão com Deus foi rompida, ele foi expulso do paraíso. Mas acima de tudo, ele morre também eternamente. Eternamente. O homem que vive essa vida debaixo do pecado, a ira de Deus sobre ele permanece. E se ele partir para a eternidade sem resolver o problema do pecado da sua vida, ele vai viver eternamente separado de Deus. A Bíblia chama isso de segunda morte. A morte eterna. Mas em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos desse texto é que Jesus, ele usa aqui o título de médico. Ele é o médico. Porque ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim. Veja lá no versículo 13, a última parte, diz: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu queria fazer uma reflexão, explorar um pouquinho com você essa ideia. Porque o nosso Deus é o Deus que cura, é o médico dos médicos. É aquele que pode resolver o problema fatal da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos resolver, Deus pode resolver. Quando a gente vai para Êxodo, capítulo 15, versículo 26, Deus se apresenta a Israel dizendo: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te cura. Yahvé Rafá. Eu sou o Deus que sara, que cura. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 103, versículo 3. Vamos recitar juntos este versículo da palavra de Deus. Salmo 103, versículo 3. O que é que diz aí? Ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Versículo 3, bem forte. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Ninguém cura você, ninguém sara você. Ninguém pode resolver o problema da doença do pecado na nossa vida. Só Ele. Só Ele. E a gente tem que entender, meus amados irmãos, que a nossa luta é uma luta espiritual. Quando um crente cai, quando um filho nosso se afasta da igreja, se afasta de Deus, quando a gente observa que há pessoas que estão passando por crises espirituais, nós precisamos, como igreja, dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus e pedir a Deus que cure, que sare, porque só Ele tem poder para fazer isso. Veja no Salmo 147, versículo 3. 147, versículo 3, o que o salmista vai dizer? Por favor, olha aí no texto. 147, versículo 3. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Versículo 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa o quê? As feridas. E ele está falando de feridas espirituais. Ele está falando da doença do coração, do pecado que em nós habita. Só Ele pode fazer isso. Só Ele tem o poder de fazer uma cirurgia espiritual, um transplante espiritual. Só Ele tem a capacidade de abrir a ferida e de fechar a ferida. Só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, nos libertar de toda culpa. Você se lembra de Isaías capítulo 53, né? Pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. E o sarar ali não é doença física, é doença espiritual. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado por causa dos nossos pecados. Ele é o médico que pode resolver o meu e o seu problema espiritual. E meus amados irmãos, é tão bonito a gente entender a Bíblia, a palavra de Deus. Porque Moisés foi usado por Deus no pacto da antiga aliança. Recebeu a lei. E qual era o propósito da lei?
Qual é o propósito da lei? O propósito da lei é diagnosticar o nosso pecado. A lei revela o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz: eu não conhecia o pecado, até que a lei me disse isso. E aí, quando você conhece o seu pecado, você entende que o único remédio que você tem é a graça. É a graça de Deus. E a graça de Deus nos veio através de Jesus. Se a lei veio através de Moisés para mostrar a doença, o pecado, a graça veio através de Jesus e a verdade para trazer o remédio. Só Ele nos cura. E meus amados irmãos, é maravilhoso a gente entender a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas era um médico. Lucas foi um médico que fechou o seu consultório médico e foi ser missionário. Lucas foi o plano de saúde do apóstolo Paulo. Quando Paulo está morrendo na prisão, ele diz: só Lucas está comigo. E quando você vai estudar o Evangelho de Lucas, você descobre que Lucas coloca alguns detalhes muito interessantes. Veja aí em Lucas, capítulo 5. Eu queria que você lesse comigo. Diz o texto sagrado. Deixa eu destacar aqui. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos. 5,17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Presta atenção que Lucas vai nos ensinar uma coisa. Jesus é o médico e há momentos no ministério de Jesus que ele vai exercer esse poder de cura. E aí você vai entender esse feito maravilhoso que está justamente na cura que Jesus fez desse paralítico de Cafarnaum. Veja no versículo 23 do capítulo 5, Jesus diz: qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Aí no versículo 24 ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está nos ensinando que todas as enfermidades físicas são decorrentes do pecado. E que se ele tratar do pecado, as outras coisas são pequenas demais diante do poder de Deus. E que se ainda nesta vida eu tiver que viver com enfermidades físicas, a maior cura que eu posso receber de Deus nessa vida é o perdão dos meus pecados. Que coisa extraordinária quando você vai entender o que está lá em Isaías, capítulo 61, o Messias, que é Jesus. E lá em Isaías, capítulo 61, Jesus é apresentado como aquele que vem para curar, para sarar. E é maravilhoso. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Curar os quebrantados de coração.
a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus aqui é o pregador, Jesus aqui é o médico, Jesus aqui é o libertador. Mas eu queria destacar essa ideia que está no texto. Ele é o médico. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que trabalha no nosso coração, arrebentado, pecaminoso, destruído. É Ele que nos reconstrói, ou reconstrói a nossa imagem e semelhança de Deus, que foi quebrada e destruída pelo pecado. É maravilhoso a gente entender que está lá em João, capítulo 3, versículo 17. Porque Jesus diz: eu não vim para destruir o homem, eu não vim para condenar o homem, eu vim para sarar o homem. Jesus, Ele não pisa sobre a cana que já está quebrada, e Ele não apaga aquele fifó que fumega. Ele é o Deus de toda misericórdia, Ele é o Deus de toda compaixão. E quando Ele encontra um pecador, na pior condição que ele esteja, Ele está pronto a curá-lo. E aí veja que coisa linda. O que a palavra de Deus vai dizer em João 3,17? O que diz aí? O próprio Jesus. Lê para mim, igreja, por favor. Tem em outro lugar uma tradução, uma expansão dessa ideia que diz: eu não vim para destruir o homem. Eu não vim para condenar o homem. Eu vim para sará-lo, curá-lo, salvá-lo. E a palavra salvação, na língua grega, não é somente a salvação eterna, não é somente a salvação física, mas a palavra salvação compreende todas as bênçãos de Deus que um homem pode receber. E tudo começa com a bênção o quê? Espiritual. Irmãos, nenhum psicólogo, nenhum campo da medicina, ninguém pode resolver o problema da culpa do homem. Só Jesus. Só Jesus que nos perdoa. Só Jesus que trabalha na nossa mente, no nosso coração. Só Jesus que tem o poder de transformar as nossas afeições, a nossa vontade, os nossos sentimentos. Só Ele que tem poder para nos curar completamente. Só Ele. Só Ele. Ele cura instantaneamente. Ele cura radicalmente. Ele cura todo tipo de doença do pecado. Quando você vai no médico hoje, o médico, ele é especialista. Tem um especialista do pé direito, do pé esquerdo. Não é isso? Do dedo mindinho e do dedão. Cada vez mais a medicina vai se aperfeiçoando do ponto de vista científico e vai se tornando especializada, específica. Mas Jesus não faz assim. Ele trata o pecado de todos. Ele trata o pecado, o pecadinho, o pecadão, o pecado médio. Ele, se existe grau de pecado, ele vem para sarar, para curar, para libertar, para transformar a nossa vida e a sua vida. Então, se você tem algum pecado, se você tem algum vício, se você tem algo na sua vida hoje que lhe prejudica espiritualmente, só Jesus pode curar você nessa noite. Só Ele pode restaurar você do ponto de vista espiritual. Mas a terceira lição: o pecado é uma doença. Segunda lição: Jesus é o médico. Terceira lição: Jesus é o médico necessário. Veja o que diz o texto. Veja o que diz o texto. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então presta atenção. Jesus é um médico necessário. Nós precisamos dele.
Ele é o único que pode resolver o nosso problema. Ele é o único que pode resolver o problema do pecado da nossa vida, na nossa natureza, no nosso coração. Nós necessitamos desesperadamente de Jesus na nossa vida. Os fariseus, eles se achavam muito bons. E uma pessoa, e você, jamais poderá se converter, ou ser convertido por Deus, se você não reconhecer essa necessidade que você tem de Jesus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Não adianta fugir. Não adianta fazer como nós estamos fazendo hoje, psicologizando o pecado. O sujeito é tarado, é deturbado, ele é viciado em sexo. O sujeito é glutão, comelão, beberrão. Aí a gente inventa uma doença bonita para o cara. Ele tem distúrbio alimentar. Irmãos, nós estamos colocando nomes para o pecado. E nós estamos tentando tratar o pecado como se fosse algo psicológico, como se fosse algo sociológico, como se fosse algo que o próprio homem pudesse resolver. Mas você viu Jesus dizendo que somente Ele tem autoridade para perdoar pecados. Somente Ele pode dizer para você nessa noite: os teus pecados estão perdoados. E você e eu, nós precisamos desesperadamente. É uma necessidade, irmãos. É uma necessidade. Mas eu quero encerrar, em quarto lugar, dizendo que Jesus não cura aqueles que acham que não precisam de médico. Você já pensou se os médicos que nós temos ficassem ligando para a sua casa para dizer: como é que você está, meu filho? O médico só pode resolver o nosso problema se a gente disser para ele o que a gente está sentindo. Não é assim? Ou você não foi ao médico, mas o médico mandou uma receita para você com medicamento para você tomar. Esse texto é maravilhoso, porque Jesus diz assim, olha... Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu só posso curar aqueles que estão doentes, se esses doentes reconhecerem que estão precisando de ajuda médica, que estão precisando de cura, de restauração, de perdão. Irmãos, Jesus diz: pois não vim chamar justos. E quando ele fala justos aqui, há uma ponta de ironia, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Esse aqui é aquele que se acha justo diante dos seus olhos. Veja o que está lá em Romanos capítulo 10, e eu quero fazer uma aplicação final. Romanos capítulo 10. Eu sei que eu e você, nós gostaríamos muito que certas pessoas do nosso círculo de amizade, de família, se convertessem a Deus. É ou não é? Quem tem assim aqui esse desejo? Tem uns caras que estão na vida da gente que dizem: rapaz, esse cara é tão legal, só falta ser crente. Não é assim? Só falta ser crente. Amigos do coração. Mas veja o que Paulo vai dizer. Paulo diz assim, irmãos, 10:1, Romanos: a boa vontade do meu coração e a minha oração a Deus a favor deles são para que eles sejam o quê? Salvos. Paulo diz: eu oro, eu peço a Deus, é o desejo do meu coração, eu gostaria muito que eles fossem salvos.
Agora veja no versículo 2, o que diz? Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aí ele vai dizer, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem o quê? De Deus. O que significa isso? Eles não querem a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque eles acham que eles são bons, são justos aos seus olhos. Eles não precisam de salvação, eles não precisam de médicos. E aqui vem uma coisa que você precisa entender. É que o médico, ele não irá atrás de você para falar com você o que você deve fazer. É você que tem que dizer, você que tem que procurá-lo. E ele está aqui, ele veio a este mundo para resolver o seu problema. Mas você precisa se quebrantar. Você precisa se humilhar. Você precisa descer da sua soberba, da sua independência de Deus, do seu orgulho pessoal e dizer, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E se Jesus perguntar para você nesta noite, que queres que eu te faça? Você disse que eu volte a ver, que os meus pecados sejam perdoados, que eu possa ter a vida eterna, que eu possa ter a alegria do perdão, que eu possa ter a alegria da salvação, que eu possa ter a certeza de que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim, e agora está intercedendo por mim na presença de Deus. Eu sou um salvo, eu sou uma pessoa justificada, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E é nesse sentido que eu quero encerrar nesta noite, essa mensagem bem simples, bem objetiva. 4 liçõezinhas de algibeira. O pecado é uma doença. Jesus é o médico. Jesus é o médico necessário. Jesus não cura aqueles que acham que não precisam da cura de Jesus, do perdão e da salvação de Jesus. Mas se você precisa, se você entender nessa noite que não há solução para a sua vida, se você estiver convencido disso, hoje à noite, você pode voltar para casa com todos os seus pecados perdoados. Você vai sair daqui nessa noite selado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que depois de nos convencer e de nos converter, ele nos sela, ele nos penhora com a sua presença. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça e nós vamos orar agora. Ore pela sua vida. Vamos levantar um clamor aqui também pelos nossos irmãos que estão afastados. Gente que a gente ama, gente que a gente gosta. Gente que até alguns meses e anos atrás estava com a gente aqui louvando, cultuando, participando, alegria. E caiu num laço de iniquidade. E pode ter certeza, irmãos, o pecado tira completamente a alegria de viver. O pecado traz problema para a nossa vida. Mas o provérbio diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia.